No mercado financeiro, poucas notícias geram tanta discussão quanto um anúncio de aumento de capital. De um lado, a gente vê a promessa de mais crescimento. Do outro, o fantasma da diluição assombra o investidor. Hoje, a gente vai usar o caso do Grupo Simpar para desvendar, de uma vez por todas, o que está por trás dessa operação. Vamos lá, é uma situação clássica. Uma empresa, que está ali na carteira de investimentos, de repente anuncia que vai emitir novas ações. A primeira reação, quase sempre é de incerteza. A minha participação vai diminuir? É hora de vender tudo, comprar mais ou simplesmente ficar parado e observar? Pois é exatamente essa encruzilhada que nós vamos analisar a fundo. E para fazer isso de forma organizada, a nossa análise vai seguir 5 passos. A gente começa entendendo o dilema, depois vamos decifrar os conceitos mais importantes, aplicar tudo isso no caso do Grupo Simpar, investigar a estratégia da empresa e, no final, traçar um plano de ação para o investidor. Então, vamos começar pelo começo, certo? O dilema. Aquele conflito que todo acionista sente quando uma notícia como essa surge no mercado. Uma nova emissão de ações mexe diretamente na estrutura da empresa, na base de quem são os donos. E isso, claro, levanta perguntas imediatas. Por que a empresa precisa de mais dinheiro e por que agora? Esse novo capital vai ser bem usado para gerar mais valor ou é só um jeito de tapar algum buraco no balanço? A resposta para essas perguntas é o que vai dizer se isso é uma ameaça ou uma grande oportunidade. Ok. Para tomar uma decisão bem fundamentada, é fundamental dominar 3 conceitos. São eles que formam a base de qualquer aumento de capital. Vamos a eles. O primeiro, e talvez o mais temido, é a tal da diluição. A palavra pode assustar, mas a ideia é simples. Pense que a empresa é uma pizza inteira. Se um investidor tem uma fatia dessa pizza e a empresa decide criar mais fatias, o que acontece? Aquela fatia original passa a ser uma porcentagem menor do todo. Isso é diluição. A participação de cada acionista diminui simplesmente porque o número total de ações no mercado aumentou. Mas, e aqui está o pulo do gato. Muita atenção. Diluição não quer dizer necessariamente perda de valor. Vamos voltar para a nossa pizza. E se o dinheiro dessa nova fatia for usado para comprar mais ingredientes e fazer uma pizza muito, mas muito maior e melhor? A fatia, mesmo sendo um percentual menor, pode acabar valendo bem mais do que antes. É isso. A entrada de capital pode ser o combustível para um novo e poderoso ciclo de crescimento. E para se proteger dessa diluição inicial, existe uma ferramenta chamada direito de subscrição. É basicamente um mecanismo que dá ao acionista antigo a preferência de comprar as novas ações antes de todo mundo. Exercendo esse direito, é possível manter exatamente a mesma participação percentual na companhia. Ninguém passa na frente. E chegamos ao terceiro conceito-chave, o preço. As novas ações quase sempre são oferecidas por um valor um pouco abaixo do que elas valem na bolsa. Esse desconto, como a gente chama, funciona como um incentivo para que os acionistas e o mercado queiram participar da oferta. E como vamos ver, esse fator tem um impacto gigantesco na reação do preço da ação no curto prazo. Certo, agora que os conceitos estão claros, vamos colocar esse conhecimento à prova. Vamos analisar o caso real do Grupo Simpar, olhando os números da operação que envolve a holding em suas empresas controladas, a Movida e a Vamos. E o valor que o grupo quer levantar, olha, é de impressionar. Estamos falando de até 3,35 bilhões de reais. Isso não é um movimento qualquer, né? É uma operação de grande escala que já sinaliza uma ambição estratégica bem clara por trás. E o ponto crucial está todo aqui, nessa tabela. A gente vê os números das 3 operações lado a lado. A Simpar, a holding, busca levantar até 2 bilhões de reais. A diluição máxima pode chegar a 38%, com desconto de uns 5%. Já a Movida e a Vamos buscam valores menores, com diluições também menores, só que oferecendo descontos bem mais interessantes, de 12% e 10% respectivamente. E esse gráfico de barras aqui deixa tudo ainda mais claro, mais visual. Fica nítido que a diluição na holding, na Simpar, é bem maior do que nas suas controladas. Num primeiro momento, isso poderia até parecer o ponto mais negativo da história toda, certo? Mas é aqui que a análise fica interessante. Perceba o detalhe. A maior diluição, que é a da Simpar, vem junto com o menor desconto. O que isso quer dizer? Isso sugere que a pressão de venda no curto prazo, muitas vezes, tem mais a ver com o tamanho do desconto do que com a diluição em si. É como se o mercado estivesse olhando para outros fatores na holding, talvez precificando uma confiança maior na estratégia do grupo como um todo. E isso nos leva direto para a pergunta de 1 bilhão, ou melhor, de mais de 3 bilhões de reais. Por que o grupo está fazendo isso justamente agora?
Qual é a grande estratégia por trás dessa captação gigantesca? Bem, os objetivos declarados pela empresa são bem estratégicos. Não parece ser um movimento para apagar incêndio, mas sim para preparar o terreno para o futuro. O grupo quer fortalecer o caixa, diminuir o endividamento depois de um período de crescimento muito forte e, o mais importante, preparar a companhia para um novo ciclo de expansão, mas agora com uma base financeira muito mais robusta. Com todo esse cenário na mesa, a gente chega na parte final, a mais prática de todas. Como o investidor pode usar essa análise para tomar uma decisão racional, sem entrar em pânico? Um bom caminho para tomar a decisão passa por 4 etapas. Primeiro, avaliar se o desconto oferecido é realmente atrativo. Segundo, entender se o objetivo da empresa com esse dinheiro faz sentido estratégico. Terceiro, analisar se esse capital tem um potencial real de criar mais valor lá na frente. E por último, e não menos importante, alinhar tudo isso com a estratégia pessoal de cada carteira de investimentos. Basicamente, existem 2 caminhos racionais aqui. O primeiro é participar da subscrição, exercendo o direito para manter a fatia na empresa e continuar apostando na tese de crescimento. O segundo é não participar e ficar de olho no mercado. Se a cotação da ação cair e chegar perto do preço da emissão, pode aparecer ali um ponto de entrada bem interessante para comprar as ações direto na bolsa, talvez até mais barato. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito importante. A análise de um aumento de capital como este, do Grupo Simpar, nos ensina a olhar para além do barulho do dia a dia. Ela nos força a questionar, será que esses momentos de aparente turbulência no mercado não são, na verdade, oportunidades muito bem estruturadas para quem consegue entender a estratégia que está em jogo? Agora eu quero saber a opinião de quem acompanha o mercado. Qual seria a estratégia em uma situação como essa? Participar da oferta ou esperar uma oportunidade na bolsa? Deixe a sua análise aqui nos comentários, vamos criar essa discussão. E claro, se esta análise ajudou a clarear as ideias, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos estudos de caso.